Oi, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai para nossa última aula, pensada nas oficinas de escrita do Lepegel, né? Pensado para o pessoal do PUBID. Então, essa é a nossa última oficina de escrita e ela é pensada na construção do plano de aula, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês os slides. Então, a gente vai pensar a construção do plano de aula muito antes da gente, de fato, construir o documento do plano de aula. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. E assim como as outras oficinas, ao final dela a gente tem o formulário do Docs, em que a gente vai fazer uma atividade escrita para poder concretizar e sistematizar tudo que a gente viu até agora nas aulas e nas oficinas que a gente tem conversado ao longo desse último mês. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Acho que está todo mundo conseguindo ver. Então, deixa eu ver aqui. Então, é isso, pessoal. Vamos lá. Então, essa é a nossa última oficina de escrita, que é a construção do plano de aula de fato. E a gente vai abordar alguns tópicos iniciais, né? Então, o primeiro é pensar esse processo de ensino-aprendizagem a partir do estudo ativo. Depois a gente vai discutir um pouquinho sobre os objetivos, conteúdos de ensino, vocês entenderem que existem diferenças em relação ao que é um objetivo, o que é um conteúdo, o que é uma metodologia. A gente vai pensar no planejamento e na docência, e por fim, como que a gente faz na prática, de fato, a construção de um plano de aula. Então, iniciando nessa parte de processo de ensino e estudo ativo, a gente precisa entender o que significa de fato esse estudo ativo, né? Esse estudo ativo é a forma que o professor vai atuar em relação aos nossos alunos quando a gente está falando do processo de ensino-aprendizagem. Então, para esses estudantes, esse processo de estudo, né? Então, o professor vai direcionar todas as tarefas que a gente pode pensar dentro de sala de aula, né? Desde uma observação, desde uma aula expositiva dialogada, desde um debate, os exercícios que a gente vai fazer em sala, seja no livro didático, ou seja numa lista de exercícios, os estudos dirigidos e até mesmo as tarefas de casa, né? Então, cada um desses processos vão constituir o núcleo de um estudo ativo. E aí entra o trabalho docente nesse preparo do estudo ativo, né? Então, sim, a gente, enquanto professor, tem que se esforçar e tentar incentivar esse estudante para o estudo, e a gente vai utilizar da explicação do conteúdo para isso, das orientações necessárias para a realização dessas tarefas, pensar nas exigências do nosso conteúdo, da nossa disciplina, e pensar esse estudo como forma de progresso e autossatisfação para os nossos estudantes. Então, sempre que possível, a gente trazer um significado para o que a gente está ensinando dentro de sala de aula. Trazer isso para a realidade dos nossos alunos. E quais são as dificuldades que o professor encontra na hora de estimular, de incentivar, de trazer esse estudo ativo? É aquele professor que não vai dominando, e o aluno percebe quando a gente não tem domínio do que a gente está trazendo para dentro de sala de aula, tá? E isso dificulta bastante a nossa didática, a nossa organização com a disciplina e com o conteúdo que a gente quer ministrar. Por isso, eu sempre enfatizo para os meus alunos que vocês precisam sim conhecer e organizar e estudar para a aula em que vocês vão ministrar. Outra dificuldade é aquela agonia, aquela ânsia em dar conta do livro didático como um todo, né? Gente, todo mundo sabe que o livro didático a gente não consegue vencer e que a gente tem que selecionar conteúdos que fazem sentido para aquela realidade daquele estudante e que fazem sentido dentro do currículo, né? Seja BNCC, o Currículo Básico Território Catarinense, a proposta curricular do município de Florianópolis. Então, tudo isso faz parte desse planejamento e construção de um plano de ensino, um plano de aula, né? E outra dificuldade que a gente encontra são esses métodos repetitivos e muitas vezes cansativos para os nossos alunos. Então, quando a gente engata nessa aula que é sempre expositiva, sem diálogo, sem participação dos alunos, sem uma atividade prática,
Isso vai dificultar muito esse processo de ensino-aprendizagem. Então, aqui eu faço algumas perguntas que eu espero que vocês consigam refletir sobre elas ao longo da aula, né? Que por que para muitos estudantes o estudo é uma atividade enfadonha? Por que muitos estudantes perdem o gosto pelos estudos e como que a gente pode superar esses problemas? E aí eu trago um autor que eu sou muito fã e que é um autor que fala muito sobre o processo de ensino-aprendizagem, sobre organização e gestão da escola, sobre a construção do plano de aula, que é o professor Libânio, e ele vai destacar que o professor ele tem que dominar profundamente o conteúdo. Então, não basta a gente conhecer o livro didático, a gente tem que saber associar esse livro didático à realidade social, cultural do nosso estudante. Então, a gente precisa conhecer esse contexto e as particularidades do nosso estudante. Então, se você vai ministrar aulas em uma escola no norte da ilha, por exemplo, é completamente diferente da realidade de um estudante do centro de Florianópolis. Então, isso quer dizer muito sobre como a gente vai compreender a realidade desse estudante, né? E para além do conteúdo, a gente tem que ter domínios dos métodos, das técnicas didáticas, né? Que a gente vai em relação a isso, tá? Aprender a ler, ele vai ter que se organizar, ele vai ter que ter os conteúdos que a gente vai preparar. Os conteúdos eles têm que vir mobilizando esse pensamento dos estudantes, né? E sempre partir de um questionamento, de uma problemática, para que esse aluno fique instigado em querer desenvolver mais ainda esse processo de ensino-aprendizagem. Então, aqui eu trago as diferenças entre o ensino, o conhecimento e o método, né? Então, o ensino ele vem como um ponto fundamental para dar importância para essa profundidade do que a gente vai ensinar, né? Pensando aí nos conteúdos que a gente vai trabalhar ao longo do ano com esses estudantes. O conhecimento teórico, ele vai ser essa condição para o desenvolvimento intelectual dos alunos. Então, não basta também só a gente pensar em atividades práticas. Então, a gente tem que ter esse conhecimento teórico associado às atividades práticas, né? E os métodos de ensino e a organização do tempo da aula, eles não são sempre os mesmos, tá? Então, a gente vai variando os métodos de ensino, que é o que vai dar um aporte diferente aí para os nossos alunos compreenderem o conteúdo, porque a gente tem alunos que vão entender de diversas formas. Tem aluno que prefere um método expositivo dialogado, tem aluno que trabalha melhor com uma música, com um filme, tem estudante que prefere que a gente associe o conteúdo a imagens, por exemplo. Então, é muito importante o uso dessas diferentes linguagens no ensino de geografia, né, gente? Então, trabalhar aí com imagens, música, vídeo, tirar os estudantes de sala de aula, fazer saída de campo, mudar as formas que a gente se comunica em sala de aula, né? Tudo isso vai fazer diferença nesse processo todo. Uma das dicas do Libânio também é variar essas técnicas didáticas, né? Então, tudo também vai depender da realidade da escola em que vocês estão trabalhando. Pode ser que vocês tenham espaço, pode ser que vocês tenham toda uma estrutura de organização que vai facilitar isso, então, ou dificultar, né? Então, sempre pensar num estudo dirigido em grupo, num estudo dirigido individual, dividir a classe de forma individual, trabalhar diretamente com leitura, tudo isso também vai do quanto a gente conhece o nosso grupo, nossos perfis de turmas. Pode ser que a turma do primeiro ano do ensino não funcione da mesma forma que o terceirão. Então, a gente vai adaptar conforme esses perfis de turmas que a gente tem dentro da realidade da escola em que a gente tem. Então, o Libório vai dizer que, com diferentes métodos de ensino e técnicas didáticas e recursos, os alunos vão desenvolvendo métodos próprios de estudo. Então, a gente vai organizar isso para que eles desenvolvam a partir de todas as ferramentas possíveis que a gente vai trazer para eles. Então, esse estudo ativo, ele vai envolver procedimentos que são hábitos para os alunos, e a gente vai construir isso junto com eles. Então, fazer anotações no caderno, ensinar os locais de pesquisa, seja em livros e sites pedagógicos, ensinar o poder da observação de fenômenos, paisagens, objetos, seja lá o que a gente está trabalhando com eles, né? A interpretação de textos, então,
ensinar para esse aluno como fazer essas sínteses, como retirar uma ideia central de um texto, como consultar, observar e analisar mapas, como que eles criam resumos, como que eles vão se organizar nos materiais de estudo, né? E aí, é óbvio, gente, que se vocês estão ministrando aulas num sexto ano dos anos finais, todo esse processo, ele é um pouco mais lento, é desde ensinar o nosso estudante a abrir o caderno, a colocar a data no caderno, para que ele consiga se organizar com o material dele. Quando a gente vai para o ensino médio, a gente consegue aprofundar cada vez mais, por exemplo, o método científico, ensinar essa observação de fenômenos, ensinar essa síntese. Então, tudo depende também da faixa etária em que a gente está trabalhando. Então, a gente tem aqui alguns fatores que vão influenciar nesse estudo ativo, nesse processo de ensino-aprendizagem, né? Então, é esse incentivo ao estudo, que a gente também entra aí numa questão geracional bem complexa. Então, a gente sabe que os nossos estudantes, eles não têm mais a mesma capacidade de interpretação, a mesma capacidade de atenção. Então, eles perdem o foco muito mais rápido, eles têm acesso à informação muito mais rápido, e tudo isso influencia no, no quanto eles estão incentivados a estarem presentes ali naquela aula, né? Isso influencia nas condições de aprendizagem que a gente tem. E quando eu falo condições de aprendizagem, eu quero dizer a questão social e cultural desse aluno, a estrutura da escola em que vocês vão trabalhar, a sua própria organização enquanto professor, e tudo isso vai influenciar no ambiente escolar, em que a gente está trabalhando. Então, em relação a esse incentivo ao estudo, né, esse processo vai começar lá nos anos iniciais com os pedagogos, com as pedagogas, porque esse interesse em aprender, ele vem lá da infância. Então, as crianças pequenas, elas querem conhecer e aprender um pouco mais, elas são bem mais curiosas, e é nesse momento em que a gente vai começar esse processo de incentivo ao estudo, né? Então, a gente vai buscar tornar esses conteúdos mais atraentes. E como que a gente faz isso? A gente busca esses conteúdos mais atraentes a partir da realidade dos nossos estudantes, né? Só que a gente também não pode pensar os estudos. Pessoal, peço desculpa pela interrupção, mas agora a gente consegue continuar aqui a nossa aula. Então, onde a gente parou. Então, a gente estava falando sobre esse incentivo ao estudo, né? E como eu falando que eu trouxe várias vezes que a gente tem que pensar na realidade do aluno, que ele está afim de aprender também, mas o ensino ele não pode se basear única e exclusivamente no interesse das crianças. A gente tem toda uma questão curricular que a gente precisa dar conta e uma questão da nossa própria ciência, né? Da geografia, o que que a gente considera importante para que esse aluno aprenda e desenvolva em cada etapa de ensino, né? Então, o professor precisa estabelecer muito bem os seus objetivos de ensino e a importância da nossa disciplina enquanto ciência. Então, esses conhecimentos bem assimilados, eles vão atrair esses alunos para novos conhecimentos, e é a partir deles que a gente vai motivar a compreender esses conhecimentos já estudados, né? E a valorização do desempenho desses alunos e elogiar e reconhecer esses avanços e progressos também facilita bastante esse incentivo ao estudo contínuo, né? Então, exigir, mas também compreender o progresso de cada estudante, facilita bastante esse processo de ensino-aprendizagem. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essas condições de aprendizagem dos alunos que eu trouxe para vocês, né? É considerar sempre as características tanto individuais quanto socioculturais dos nossos alunos, né? Então, se a gente tem algum estudante com alguma deficiência, qual é essa deficiência? Como que a gente vai adaptar? Quais são as orientações e quais profissionais a gente tem na escola que vão ajudar nesse processo de adaptação? Se a gente tem o profissional do AE, do atendimento especializado educacional, se a gente tem as professoras da educação especial dentro da escola, tudo isso vai influenciar nas condições de aprendizagem dos nossos alunos, né? E a gente também vai pensar nas condições de vida desses estudantes, né? Então, como que esse estudante vem até a escola? O acesso é fácil? A alimentação dentro da escola, ela é acessível, ela acontece? O estudante está vindo bem alimentado? O estudante está saudável?
Então, tudo isso também impacta no processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos, né? Então, a gente vai pensar, meus alunos têm tempo e espaço para estudar dentro de casa, para fazer as tarefas que eu estou pedindo fora da escola? Então, a gente tem lidado bastante aqui em Florianópolis com muitos estudantes estrangeiros, por exemplo, estudantes que não têm domínio da língua portuguesa. Então, isso também atrapalha o processo de ensino-aprendizagem, né? E como que a gente, por exemplo, que talvez não fale francês, inglês ou espanhol, esse aluno? Então, tudo isso faz parte das condições de aprendizagem que a gente vai proporcionar para esses alunos, né? E aí entram também as nossas expectativas com relação à escola e estudantes. Então, as nossas questões pessoais também impactam nessas condições, né? E aí a gente precisa entender um pouquinho sobre a influência do professor e do ambiente escolar nesse processo todo, né? Então, o professor ele tem que ter essa constância, essa firmeza na direção da nossa turma. A gente tem que saber e ter esse domínio de turma, né? A gente tem que exigir organização das tarefas, dos cadernos, dos livros em que a gente está trabalhando em sala. Essa dedicação da realização das atividades também pode fazer parte de um processo avaliativo. É garantir um ambiente que é propício a essa atenção, essa concentração. É explicar, exigir e também atender esse respeito aos estudantes, né? Prezar pela limpeza e organização da sala como um todo, tudo isso impacta nesse processo. E sempre utilizar uma linguagem que ela é acessível para os nossos alunos. Os alunos, principalmente de escola pública, são alunos que não estão acostumados com essa dinâmica de acolhimento em sala de aula, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado de usar uma linguagem que seja acessível para eles, do afeto. Então, os alunos dessa faixa etária, de sexto ao nono ano, por exemplo, eles são bem carentes de atenção. Eles querem conversar, eles querem dialogar, eles querem falar das experiências. E muitas vezes a gente está ali preocupado em vencer o livro didático, vencer o conteúdo, que a gente não dá espaço para esse aluno falar. Então, quando a gente fala de uma linguagem acessível, também um espaço de escuta. Então, deem esse momento para os estudantes, né? Que eles possam participar da aula com a gente. E a gente vai pensar em os objetivos e conteúdos de ensino, né? Então, vamos lá. Qual a diferença de um objetivo, um conteúdo e um método, né? O objetivo, ele vai um plano de aula, é isso. É o que os conceitos, são categorias que a gente vai aprender essa página do aprendizado para o estudante, né? Então, os objetivos de ensino, eles vão expressar esses propósitos da escolarização e também do ensino da disciplina. E a gente vai sempre pensar o ensino como intencional e sistemático. Então, a gente vai se orientar por objetivos que a gente se propõe a alcançar. E os objetivos, eles se orientam pelo quê? Por três principais referenciais, tá? A legislação, conteúdo e o currículo, e as necessidades da sociedade e da escola em que esse aluno está inserido. E existem os objetivos gerais e os objetivos específicos, para na hora da gente pensar em construir um plano de aula, na hora da gente ministrar uma aula, tá? Os gerais, eles vão expressar esses propósitos mais amplos em relação ao ensino, tá? Enquanto os específicos é o que a gente vai esperar com cada atividade, cada etapa da aula. É para expressar realmente esses resultados que a gente vai obter com as atividades. Pode ser práticas, pode ser uma série de campo, é realmente algo mais específico dentro daquela aula. Os objetivos gerais a gente vai pensar a partir dos documentos, tá? Da legislação, do currículo. Então, os objetivos gerais, eles vão estar presentes nos documentos que vão orientar a educação, nos PPPs das escolas, que são os projetos políticos pedagógicos, ele vai estar no planejamento, nos planos de ensino, nos planos de aula que são elaborados pela gente enquanto professor. Nos objetivos gerais,
é preciso que os professores eles entendam um pouquinho sobre os conhecimentos dos objetivos nas políticas educacionais. Então, para construir um objetivo geral, o professor precisa ter conhecimento da legislação e do currículo. Então, para isso, os professores vão ter que construir uma atitude crítica em relação a esses objetivos definidos a partir dessa esfera mais ampla, né? Os objetivos que são elaborados pelo professor, eles também têm que ser baseados nos conhecimentos e também nas suas convicções pedagógicas. Então, querendo ou não, não é neutro esse processo de construir e elaborar uma aula. A gente vai elaborar uma aula e construir um plano de aula a partir daquilo que a gente acredita que cabe para aquela aula. Mas a gente não pode esquecer, principalmente, que esse objetivo tem que ser baseado nesse direito de todos à educação. Então, a gente vai pensar em desenvolver intelectualmente e fisicamente esse nosso estudante a partir de uma democratização do ensino. E os objetivos específicos, eles então vão expressar essas habilidades que os alunos vão desenvolver no decorrer do processo de ensino de uma forma um pouco mais específica. Então, eles vão orientar aí o caminho que é para ser realizado no trabalho pedagógico, eles são diretamente relacionados aos conteúdos que a gente estabeleceu para aquela aula, as atividades que a gente pensou para aquela aula, e eles devem levar em consideração os objetivos gerais, as especificidades do conteúdo, a realidade dos alunos, o que a gente se propôs para aquela aula, qual a metodologia que a gente vai usar para aquela aula. Então, os objetivos eles têm que ser claros e eles têm que ser apresentados para os alunos. Esse objetivo não é para ficar guardado burocraticamente na escrita do plano de aula, não. A gente apresenta esse objetivo para o nosso estudante e explica para eles o que a gente pensou com esses objetivos. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de legislações, e eu vou passar brevemente por elas e explicar para vocês, que vão impactar na construção desse plano de aula e na construção desse processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente tem o Plano Nacional de Educação, que é um plano decenal, que vai dar conta, então, de atender. Eu vou mostrar o passado, de 2014 a 2024, para vocês, algumas das metas de educação para esses 10 anos. A gente tem as diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica, que a gente chama de DCNs. Elas foram implementadas lá em 2013, que é o que vai organizar e direcionar a educação básica no Brasil. E aí a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, vocês também já estão acostumados, já conhecem ela, que é essa base curricular, que é o que vai fomentar outros currículos. Por exemplo, aqui no território, aqui no estado de Santa Catarina, a gente tem o currículo base do território catarinense, que é usado nas escolas em todo o território de Santa Catarina, e os municípios também têm as suas propostas curriculares. Então, aqui em Florianópolis, a gente tem a proposta municipal de Florianópolis, a proposta curricular municipal de Florianópolis, que atende às escolas municipais aqui de Floripa. Então, aqui a gente tem o plano, ele vem a partir de metas, e aqui eu coloquei algumas metas importantes para vocês terem uma noção de como funciona esse plano nacional, né? Vamos ver uma meta aqui. Por exemplo, a meta 5, alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro ano do ensino fundamental. Então, por exemplo, essa meta, ela precisa estar associada à BNCC e associada ao nosso plano de ensino, por exemplo, de uma professora de primeiro ao terceiro ano dos anos iniciais. Todas as crianças têm que estar alfabetizadas a partir do PNE até o terceiro ano. Então, as metas, elas guiam a gente para pensar a organização e o planejamento da nossa disciplina e do nosso plano de ensino e do nosso plano de aula. Em relação às diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, as DCNs, elas vão fazer uma série de resoluções e pareceres que vão explicar um pouquinho como que deve ser organizado a educação no país, né? Então, vai trazer, por exemplo, sistematização dos princípios e diretrizes gerais da educação na Constituição, na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e demais dispositivos legais. Ele vai falar sobre estimular a reflexão crítica e a avaliação do PPP nas escolas de educação básica, vai orientar os cursos de formação. Então, o professor, para elaborar um plano de aula e um plano de ensino, ele precisa pensar e precisa conhecer essas legislações.
E, acima de qualquer coisa, o professor precisa conhecer o currículo. E a gente começa a conhecer o currículo a partir da base. Então, a Base Nacional Comum Curricular, tem várias críticas para fazer a base, mas não cabe para a aula de hoje. Ela é a base presente em todo o território brasileiro. Então, é ela que vai dizer os objetivos gerais da educação, os objetivos gerais da geografia no ensino fundamental, no ensino médio. Então, vocês precisam conhecer esse documento. Eu vou compartilhar com vocês também para que vocês tenham acesso e entender como que está organizada a estrutura educacional do país dentro da Base Nacional Comum Curricular, tá? Então, aqui a gente vai passar brevemente pelos objetivos gerais das ciências humanas na educação básica, os objetivos gerais das ciências humanas no ensino fundamental, a geografia no ensino fundamental e também os objetivos específicos por ano. Então, a BNCC ela vai trazer esses objetivos em cada ano de educação básica. Então, aqui eu trago para vocês alguns exemplos de objetivos gerais das ciências humanas na educação. Então, por exemplo, aqui o objetivo 2, cultivar a formação de alunos intelectualmente autônomos, com capacidade de articular categorias de pensamento histórico e geográfico em face ao seu próprio tempo, percebendo as experiências humanas e refletindo sobre elas com base na diversidade de pontos de vista. Então, a geografia vai estar dentro desses objetivos gerais das ciências humanas na educação básica, né? E são vários, são os 10 objetivos gerais. Então, eu recomendo que vocês abram o documento e explorem o documento para entender bem esses objetivos. A gente tem também os objetivos da geografia no ensino fundamental, então aqui vai ser um pouquinho mais específico. Então, por exemplo, o primeiro objetivo que aparece é utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação entre sociedade e natureza e exercitar o interesse e o espírito de investigação e resolução de problemas. São mais ou menos, 7 objetivos da geografia no ensino fundamental. Então, são os objetivos que vão preceder aos conteúdos de fato dentro da BNCC. Então, aqui diz como que a gente vai ter que trabalhar esses conteúdos num plano de aula e numa aula de geografia no ensino fundamental. Aqui para vocês eu trago esse objetivo geral que a gente vai ter num plano, ele não precisa ser o objetivo que está dentro da BNCC. Esses objetivos da BNCC aqui, por exemplo, da geografia no ensino fundamental, é para a gente entender de que forma a geografia vai aparecer no ensino fundamental, tá? Então, quando a gente vai construir um plano de aula, que é o que eu trago de exemplo aqui, não há necessidade de estar associado ao objetivo de fato. Então, por exemplo, estabeleci um tema para um 7º ano do ensino fundamental, que é o tema de migrações. O objetivo geral que eu estabeleci enquanto professora, conhecendo o perfil de aluno, conhecendo a base nacional comum curricular, conhecendo a realidade dos meus estudantes, a minha escola, o material didático que eu estou trabalhando, eu estabeleci como objetivo geral que o migratório como fenômeno social que faz parte da história da humanidade, do tempo presente e suas relações com aspectos políticos, econômicos e culturais. Então, vocês viram que eu estabeleço aqui o objetivo geral a partir do que o meu aluno é capaz de desenvolver a partir dos meus conhecimentos do currículo, da legislação, do material didático, do perfil desses alunos, do contexto social da escola. Eu vou estabelecer um objetivo geral para aquela aula em específico. E aí eu trago objetivos específicos. Conhecer o conceito de migração, imigração e emigração, problematizando as causas, pesquisar na família ou comunidade histórias de migrações e estudar os principais fluxos migratórios na história do Brasil. Então, eu estabeleci objetivos específicos para aquele conteúdo e para esse objetivo geral que eu estabeleci. E aí a gente entra nesse momento de planejamento e docência, né? Então, como que a gente vai compreender esses componentes da docência, né? Eu separei em 3 momentos: o planejamento, que é o plano de ensino e o plano de aula, a ação docente, que é aquele momento em que a gente só vai se constituir enquanto professor vivendo a sala de aula, e a avaliação, que é uma autoavaliação nossa enquanto docente e uma avaliação de como a gente vai avaliar esses nossos alunos em todo esse processo.
E aqui é o momento em que a gente vai começar a entender como que a gente vai começar a construção de um plano de aula. Então, ela vai muito além do que escolher um conteúdo, abrir o livro didático e preencher um documento. Isso é a parte burocrática do trabalho. Não é isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês pensem o que a gente busca com a nossa aula. Então, começa nesse momento a reflexão de como a gente vai construir o nosso plano de aula, né? O que a gente quer com essa aula? A gente quer analisar, a gente quer explicar, a gente quer refletir sobre um conteúdo, a gente quer planejar, a gente quer construir, a gente quer sintetizar algum conteúdo, a gente quer avaliar, criticar, fundamentar, interpretar algum questionamento, a gente quer descrever algo, conceituar, demonstrar, exemplificar. Então, o que a gente busca com a nossa aula? E aí, a partir disso, a gente consegue começar a construir o nosso plano de aula de fato. Então, a gente começa pensando nesse planejamento escolar, que ele vai ser uma tarefa do professor, que inclui essa preparação dessas atividades didáticas. Então, a gente vai se organizar a partir desses objetivos que a gente propôs, vai revisar e vai adequar para o processo de ensino-aprendizagem. Então, o planejamento escolar, ele vai estar dentro do PPP da escola. Então, a gente começa o planejamento conhecendo de novo o currículo e as legislações. E um documento importante da escola em que a gente está trabalhando é o projeto político-pedagógico dessa escola, é o PPP. Então, esse PPP é o plano da escola, que é o que vai ter o objetivo da escola, a metodologia, qual a realidade que essa escola está inserida, como que é a comunidade dessa escola, quem são os estudantes, qual é o perfil de aluno, a quantidade de aluno, como são as turmas, tudo isso vai estar nesse PPP, para assim a gente pensar um plano de ensino. Então, esse plano de ensino vai ser aí todo o planejamento anual da disciplina para que a gente possa construir um plano de aula. O plano de aula pode ser para uma aula só, como pode ser um plano de aula mensal, por exemplo. Tudo depende do local onde vocês vão atuar enquanto professores, né? Ou o professor do curso de Geografia e Licenciatura, de que forma ele está cobrando esse plano de aula. Então, depende de quem está solicitando para vocês esse documento de plano de aula, né? Então, vocês precisam entender que esse trabalho docente é uma atividade que ela é consciente, ela é sistemática. Então, o centro, ele vai estar na aprendizagem ou o estudo dos alunos sobre esse olhar do professor. Então, não vai se restringir à sala de aula. Ele vai estar ligado à experiência desses alunos, ao contexto social que eles estão inseridos, e a partir daí que a gente vai entender que o planejamento ele é um processo de racionalização, de organização e de coordenação da ação docente. E ele vai estar articulado aí com a atividade escolar e com essa problemática do contexto em que os nossos alunos estão inseridos, né? Então, qual que é a função desse planejamento escolar, né? Então, ele vai explicitar aí as diretrizes, os procedimentos do trabalho docente, para assegurar essa articulação entre o contexto social e as tarefas da escola. Então, a gente vai expressar também vínculos entre os posicionamentos que a gente tem enquanto professor, junto ao projeto político-pedagógico do professor. A gente vai assegurar a organização e a coordenação do trabalho docente. Então, como eu falei, se a gente não tem um planejamento escolar, não tem um planejamento de aula, o nosso aluno percebe que a gente não vai conseguir ministrar uma aula. Então, a gente tem que prever esses objetivos, prever o conteúdo e os métodos para assegurar essa coerência do nosso trabalho docente, né? E a gente tem que se atualizar, a gente tem que estar entendendo que os conteúdos, eles são importantes, mas a forma que a gente vai trazer eles para a sala de aula precisa estar atualizado com a realidade desse aluno. E tudo isso vai facilitar a preparação das nossas aulas. Toda essa organização e essa previsão de objetivos e conteúdos faz diferença. Então, o que um plano é e o que ele deve ter, né? Ele é um guia de orientação, gente. Então, o plano ele não é para ficar engavetado, você não vai construir ele e deixar guardado. Você vai usar ele de fato para se orientar enquanto organização da tua aula. Então, é para estabelecer as diretrizes e os meios de realização do trabalho docente, ele é uma ordem sequencial, então tem que ter uma sequência didática para a gente atingir os objetivos que a gente estabeleceu, ele tem que ser objetivo e que vai corresponder à realidade onde a gente vai aplicar esse plano de aula, esse plano de ensino.
ele tem que ter coerência entre os objetivos gerais, entre os objetivos específicos, os conteúdos, os métodos e a avaliação que a gente vai dar para esse aluno. E ele tem que ser flexível, o plano pode mudar. Ele é um guia, ali para entender para que lado a gente vai. Mas ele não é uma decisão final, ele não é flexível, ele precisa ser alterado conforme as necessidades vão aparecendo. Então, o que é esse plano da escola, né? O plano da escola é esse plano pedagógico e administrativo da unidade escolar. Então, ele vai explicar toda a concepção pedagógica do corpo docente, as bases teórico-metodológicas da escola, a contextualização social, econômica, política, vai falar da comunidade escolar, dos objetivos educacionais gerais, da estrutura curricular que a escola está utilizando, vai falar de diretrizes, legislações, vai mostrar para a gente, esses PPPs, toda a estrutura organizacional e administrativa da escola em que vocês vão trabalhar. Isso que é o plano da escola. Vai apresentar, então, aí os posicionamentos sobre essas finalidades da educação escolar, as bases teóricas, essa caracterização, as características socioculturais dos nossos alunos. Vai ter todo esse panorama para a gente entender qual é a escola em que a gente vai trabalhar e que tipo de plano de ensino a gente vai montar dentro dessa unidade escolar que a gente está trabalhando. Então, o plano de ensino, ele é um roteiro organizado das unidades didáticas, né? Então, ele pode ser para um ano ou para um semestre. Então, por exemplo, quando o professor aí do curso da Geografia e Licenciatura apresenta para vocês um plano de ensino, é do semestre inteiro, ele tem um cronograma dele, ele vai organizar tudo. Então, é isso que é um plano de ensino. Normalmente, nas escolas de educação básica, a gente vai montar um plano de ensino anual, tá? Então, nesse plano de ensino tem que ter uma justificativa da disciplina em relação aos objetivos da escola, então tem que estar associado lá ao PPP das escolas, os objetivos gerais, os objetivos específicos, os conteúdos, o tempo provável e desenvolvimento metodológico, então tem que ter aí uma sequência, uma organização didática para a gente entender como que esse plano vai estar dividido nesse ano inteiro de ensino. E aí a gente chega no plano de aula. O plano de aula, ele é um detalhamento desse plano de ensino, tá? Então, como eu falei para vocês, depende quem está solicitando esse plano de aula. Então, por exemplo, nas escolas do estado aqui de Santa Catarina, o plano de aula, ele é mensal. Então, a gente vai organizar a sequência didática de forma mensal. Então, normalmente, mensal a partir de semanas. Então, temos 4 semanas no mês, a gente vai organizar a sequência didática nessas 4 semanas. O professor X ali do curso de geografia pediu que eu montasse um plano de aula. Depende do que ele está pedindo para você. Ele quer um plano de aula a partir de uma intervenção? Ele quer uma aula de 45 minutos? Ele quer uma prática? E aí você vai definir quanto tempo de aula é isso? Depende qual a solicitação que está sendo feita. Então, na elaboração desse plano de aula, a gente vai levar em consideração que a aula é um período de tempo variável. Então, varia o tempo de aula, se é uma faixa, se não é, e de quem está solicitando esse plano de aula para vocês. Então, dificilmente a gente vai completar em uma aula de desenvolvimento de uma unidade. Então, o processo de aprendizagem vai se compor a partir de uma sequência articulada de fases. Então, a gente tem a preparação e apresentação dos objetivos, a gente tem os conteúdos, as tarefas, o desenvolvimento da matéria como um todo, as práticas pedagógicas, a aplicação práticas, processos de avaliação. Então, tudo isso não dá para fazer em uma aula, por exemplo. Vai se destrinchar a prática. Então, o que a gente precisa ter em mente aí para construir esse plano de aula, né? A gente vai inicialmente, então, determinar com clareza e precisão os objetivos do plano de ensino, né? A gente vai verificar se o conteúdo cobrado ele é importante, ele é relevante no contexto em que a gente está inserido. E a gente vai buscar concepções prévias do estudante que está ligado a esse conteúdo que a gente vai começar a explorar com eles. Aqui eu trago para vocês um documento, um PDF, depois eu posso disponibilizar ele também, caso fique ruim de enxergar aqui, que são o que a gente chama de objetivos educacionais. Então, a gente tem alguns blocos de objetivos que ajudam a gente a pensar o que a gente quer com essa aula. Então, são alguns objetivos clássicos que a gente usa na hora de alguns verbos, que quer dizer uma ação, que a gente usa para definir o nosso objetivo, né? Então, por exemplo, se a gente quer um bloco do conhecimento, a gente tem esse rol de objetivos aí.
Então, a gente tem, por exemplo, apontar, citar, descrever, expressar, identificar, reconhecer. Se a gente quer que o nosso aluno compreenda algo, ele vai deduzir, ele vai descrever, ele vai interpretar, ele vai localizar. Se a gente quer que ele aplique alguma coisa, ele vai desenvolver, ele vai empregar, ele vai ilustrar, ele vai organizar. Se a gente quer que o nosso estudante analise algo, né? Ele vai analisar, ele vai categorizar, ele vai investigar, ele vai discriminar, ele vai experimentar. Se a gente quer que o nosso estudante sintetize algo nessa aula, ele pode organizar, comunicar, documentar, construir, sintetizar. E se a gente quer que esse estudante avalie algo, ele pode comparar, valorizar, constatar, avaliar. Tudo isso depende do que a gente quer com a nossa aula. Aqui eu trouxe um plano de aula, esse mais antiguinho, de 2021, mas é um modelo bastante utilizado porque ele é bem prático. Só que ele é um modelo mais pensado para um professor da rede estadual, por exemplo. Então, ele tem aí coordenador, supervisor pedagógico precisa observar para entender como está essa aula e o professor para se organizar. Então, vocês entendem que ele é bem simples e objetivo. Normalmente, esse tipo de modelo que vocês vão aprender a construir durante a licenciatura. Durante as aulas da licenciatura, a gente vai pedir modelos um pouquinho mais elaborados para vocês, um pouquinho mais destrinchado para que vocês possam se entender até chegar nesse modelinho aqui. Então, aqui eu tenho um exemplo dele preenchido, né? Então, isso aqui está baseado na BNCC e no currículo base do território catarinense, tá? Como eu falei, é do estado. Inclusive, é da professora Ágata, que vocês conhecem, do LPGEL. Então, a gente tem como área do conhecimento que é ciências humanas, como componente curricular a geografia, ensino fundamental, anos finais. A carga horária são 3 aulas de 45 semanas. Então, aqui ela pensou esse plano de aula para 3 aulas, é um 8º ano. A gente tem unidade temática, que é pensada a partir da BNCC, objetos de conhecimento, que é da BNCC também, habilidades da própria BNCC, os conteúdos, metodologias práticas ou ferramentas não presenciais. Então, a gente tem aqui algumas metodologias estabelecidas por ela, o registro de frequência dos alunos, a avaliação e as referências. Então, era esse um plano de aula que ela precisava montar nessa época para o Estado. E aqui eu trago um exemplo de plano de aula para a gente pensar, então. Descrito fora de um modelo de plano de aula, e posso depois compartilhar com vocês também. O modelo de plano de aula que eu e a professora Tamara, a gente costuma pedir para os alunos nas nossas disciplinas, durante o curso, né? Então, a gente vai pensar no contexto do nosso aluno, é um aluno de 7º ano no ensino fundamental, anos finais, pensando na unidade temática de uma pirâmide etária do Brasil, objeto de conhecimento demografia brasileira, a habilidade que a gente tem, tirada diretamente da BNCC, elaborar e interpretar gráficos de barras, gráficos de setores e historiogramas com base em dados socioeconômicos das regiões brasileiras. A gente tem o código da BNCC aqui, e a gente estabelece alguns objetivos de aprendizagem. Então, é compreender dados socioeconômicos da demografia brasileira, interpretar e analisar a leitura dos gráficos disponíveis, produzir uma pirâmide etária. Alguns conteúdos, entender os dados demográficos da população brasileira, compreendendo assuntos como idade da população, regiões brasileiras, envelhecimento no país, distribuição por sexo, da população por sexo, idade, etc. Isso aqui não está escrito certo, gente. Isso aqui não é conteúdo. Isso aqui é o objetivo geral, deveria estar acima desse objetivo específico aqui. Aqui eu estabeleço alguns procedimentos didáticos para essa aula. Eu sigo explicando. Isso que vocês estão vendo aqui de procedimentos didáticos é o que a gente chama também de sequência didática. Então, eu explico passo a passo. O que eu vou fazer com os alunos, qual a segunda etapa da aula, começo a explicar a atividade, faço uma síntese, apresento os recursos didáticos que eu vou usar,
É um mapa demográfico, um projetor, uma tabela com dados, faço orientações da avaliação da aprendizagem e explico também da onde eu tirei esse, essas ideias de plano de aula. Então, eu vou mostrar para vocês também o modelo de plano de aula aqui. Só a gente fechar essa parte. Então, primeiro, eu quero mostrar para vocês essa parte final de como a gente vai construir depois de tudo isso, pensar um plano de aula, como que a gente vai avaliar nossas aulas. Gente, nem todas as nossas aulas vão funcionar, nem todas as aulas vão fluir, nem sempre tudo que a gente planejou vai dar certo. E tá tudo bem. O importante é que a gente faça essa autoavaliação enquanto professor para saber se está funcionando o que a gente pensou. Então, avalie as suas aulas, avalie o seu movimento enquanto professor, né? Então, os objetivos dos conteúdos, eles foram adequados para a turma? O tempo e a duração da aula foi adequado? Os métodos que a gente utilizou naquela aula funcionou ou não funcionou? A gente conseguiu fazer as verificações de aprendizagem no decorrer das aulas? De forma formal, com uma atividade, ou informal, pelo diálogo? O relacionamento que a gente tem com o nosso aluno naquela aula foi satisfatório? Teve uma organização segura das atividades? A gente conseguiu entender se os alunos consolidaram nessa aprendizagem do conteúdo que a gente trouxe ou não? Tudo isso influencia no planejamento das aulas seguintes. Porque, como eu disse para vocês, depende quem vai solicitar a construção de um plano de aula para você, de um plano de aula para vocês, tá? Então, pode ser que seja solicitado a partir de um documento específico, um modelo de plano de aula, mas eu vou pedir para essa tarefa que o plano de aula seja pensado para a turma do PIBID de vocês, que vocês estão acompanhando, e dentro de um formulário Docs, que vai ter as perguntas que teriam no modelo de plano de aula em Word que eu disponibilizaria para vocês numa aula, por exemplo. Então, gente, como sempre, esse é o meu contato para quem tiver dúvidas. Eu quero ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Vou parar o compartilhamento da tela. Eu quero ver se eu consigo abrir para vocês aqui um modelinho de plano de aula para que vocês possam entender o que eu quis dizer até agora. Um modelo que eu estou acostumada a trabalhar aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. Só um pouquinho, pessoal. Aqui. Compartilhar a tela. Compartilhar a tela novamente aqui com vocês, pessoal. Vamos lá. Aqui. Então, pessoal, esse aqui é um modelo de plano de aula que eu costumo usar nas aulas da graduação. Então, aqui a gente tem um cabeçalho explicando o nome de vocês, qual ano vocês vão trabalhar. Aí eu peço o tema da aula, peço objetivo geral e específico. Aqui em vermelho é tudo que vocês precisam colocar no plano, né? Então, o que é um objetivo geral? O que se espera que os estudantes aprendam com a prática, a aula proposta? Objetivos específicos, utilizar verbos para iniciar os objetivos, que é aquela tabelinha que eu mostrei para vocês. Então, a justificativa, por que que a gente escolheu essa atividade, esse tema, e normalmente aqui a gente utiliza as habilidades da BNCC para justificar. Aqui a gente vai listar o conteúdo programático, então tudo que a gente vai usar, que vão englobar nosso conteúdo está aqui. Os métodos e recursos, então, o que que a gente vai utilizar, né? Normalmente a classificação do Libânio, ela vai listar para vocês tudo que é necessário para realizar com essa prática de ensino. Aqui a gente faz a sequência didática, normalmente a gente detalha por aula ou por semana, depende da forma de organização. A avaliação, como que a gente vai avaliar esse estudante? Qual é a forma de avaliação?
as adaptações para estudantes com deficiência. Então, normalmente eu peço que os estudantes escolham algum tipo de deficiência e descrevam ela, pensando aí na adaptação da atividade como um todo. A bibliografia, né, da onde vocês tiraram todas essas ideias para a construção do plano, e os apêndices, que são esses materiais que foram elaborados para a aula, um mapa específico, uma prova com um questionário, com as questões, tudo isso vem aqui nos apêndices. Então, esse, por exemplo, é um dos modelos possíveis de construção de plano de aula. Então, para a aula que a gente teve até agora, eu não vou pedir num modelo específico, vou pedir num Docs, né? Então, vocês vão preenchendo o plano de aula no Docs. Então, era isso, gente. Eu vou compartilhar com vocês os slides da aula de hoje, vou compartilhar o link do Docs, e aí vocês vão poder preencher e finalizar esse ciclo de oficinas do PIBID que a gente teve nesse primeiro semestre de 2026. Eu espero que tenha ajudado vocês, espero que tenha sido útil. E quem tiver dúvidas, algum questionamento, pode entrar em contato comigo, que eu estou à disposição para ajudar vocês em qualquer coisa que vocês precisarem. É isso, pessoal. Até mais.